Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Os Estados Unidos da América cegaram a defesa aérea russa na Venezuela. Achei importante falar sobre isso, esse evento da retirada do ditador da Venezuela do poder, porque toda a defesa aérea dele era russa. E toda ela foi eliminada. Não digo todos foram destruídos, mas tiveram equipamentos destruídos e os radares ficaram cegos. É a mesma história da Ucrânia. A Ucrânia acho que não tem essa capacidade, e muitas vezes ela já fez algumas vezes, de cegar alguns radares, mas ela cegou num momento só todos os radares para a tropa entrar e os radares voltaram quando os americanos foram embora. Mostra a deficiência e, comparativamente aos americanos, eu diria até com os europeus, a qualidade do equipamento russo. É pior do que os americanos têm e também é pior do que muitos fabricados pela Europa, que são compartilhados através da OTAN com os Estados Unidos e com a própria OTAN. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Muito obrigado, conto com vocês. Na realidade, eu vou dizer como é que eles cegaram, né, essas defesas aéreas na Venezuela. E é um negócio bem interessante e eu achei que não existe exército mais poderoso que o exército americano. O Putin, aquele negócio de segundo maior exército do mundo, eu coloco ele hoje em último lugar. Pelo que está acontecendo na Ucrânia há praticamente 4 anos, sem nenhum ganho e com perdas assim inimagináveis desde o início da guerra e que vão continuar cada vez mais grandes enquanto essa guerra mudar. Esse sistema de defesa aéreo ele foi adquirido da Rússia e tinha muitos equipamentos, né? Eu já vou dizer alguns deles, né? Ele sempre foi enaltecido pelo ditador venezuelano Maduro e não foi capaz de proteger o Maduro, não foi capaz de proteger a Venezuela, né? E fator surpresa, aconteceu um cyberataque e também tinha problema de falta de manutenção e também a tecnologia americana, muito superior à tecnologia russa, foram alguns dos fatores para o sucesso dos Estados Unidos da América, que lá tinham alguns sistemas como o S-400, que a Rússia considera o mais moderno dela, antiaéreo, e também tinha o Pantsir, que é mais moderno segundo a Rússia, vendeu muitos aí pelo mundo, e tinha o S-300, o que tinha mais era S-300. E nada disso adiantou, eles não conseguiram derrubar nenhum avião americano, vocês já vão ver. Agora, os americanos destruíram, por exemplo, alguns vou citar aqui, um dos mísseis, lançadores de mísseis Buk destruídos, que estavam na base aérea militar de La Carlota, na Venezuela. O sistema de defesa aérea da Venezuela é formado por equipamentos russos, não conseguiu derrubar nenhuma aeronave dos Estados Unidos durante a operação militar, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro em Caracas. Apenas alguns meses antes, o líder venezuelano havia se gabado desses armamentos em confrontos verbais com o presidente Trump. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, entre 2008 e 2014, a Rússia forneceu à Venezuela 3 sistemas Buk M2, 3 sistemas S-300, o Antey 2500 e 11 sistemas modernizados S-125, Pechora 2M. Em reconhecimento, então, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, foi condecorado em 2015 em Caracas com a Ordem do Mérito da Segurança Nacional da Venezuela. Os dados do CIPRI, essa organização de Estocolmo, contudo, são incompletos ainda devido à falta de transparência nos relatos sobre exportações de armas, principalmente dos países como a Rússia, né? Especialistas estimam que a Venezuela possuía na prática ainda mais sistemas russos de defesa aérea, com diferentes alcances. Nos últimos 20 anos, o país adquiriu pelo menos 17 grandes sistemas de mísseis antiaéreos e um grande número de sistemas portáteis russos. Estima-se que dentro desses 17 grandes sistemas tinha também o Putin chama de mais moderno, o S-400, montando assim uma das defesas aéreas mais densas da América Latina, com múltiplas camadas. Imagens de satélite
mostram veículos destruídos na base militar, inclusive de Fuerte Lima, na Venezuela. Em outubro de 2024, a Rússia teria enviado novos sistemas Pantsir e Buk M2, além dos mísseis portáteis Igla-S, armamentos que Maduro não cansava de exaltar. Então ele achava que era impensável, impenetrável e ninguém iria pegá-lo. As Forças Armadas de qualquer país reconhecem o poder de penetração do míssil Igla-S e a Venezuela dispõe pelo menos 5.000 desses mísseis. E declarou em outubro de 2025, nenhum foi disparado contra os americanos. A defesa aérea venezuelana é baseada em sistemas russos combinados com radares chineses de detecção de ataques. Era a mais forte da América Latina, o que não surpreende, já que a maioria dos países do continente não teme ataques aéreos. Ninguém espera ataques aéreos aqui, porque a América Latina, se algum dos países for fazer guerra contra outro, que seja só da América Latina, ninguém tem uma força aérea muito poderosa, superior. São todos entre forças aéreas de pequeno a médio porte. Então, ninguém teme que teria guerra de aviação muito forte. Então, ninguém tem muitos aviões aqui. O Brasil, que deveria ter mais, por exemplo, o Gripen, acho que deve ter no máximo uns 10, né? Precisaria de uns 300 aviões aqui. A encomenda de 35 ainda do governo da Dilma não deu certo. Não apresentaram dinheiro, os suecos não fabricaram. O que aconteceu com a defesa aérea durante o ataque dos Estados Unidos da América? Aí que vem. A operação americana começou com um ataque cibernético. Vamos ver como é que aconteceu agora. Derrubou boa parte do fornecimento de energia de Caracas, ou seja, Caracas, uma boa parte dela ficou às escuras. O que aconteceu? Permitiu que 150 aviões, olhem bem, 150 aviões americanos, mais drones, que não foi informado o número, e helicópteros dos Estados Unidos da América se aproximassem da capital, sem serem detectados. Quer dizer, se aproximassem sobrevoando a Venezuela. Não foram detectados, não é sobre a capital apenas. Para abrir um corredor seguro, 6 instalações de defesa aérea que deveriam proteger Caracas foram atacadas, segundo o The Washington Post, né? Entre os locais atingidos estavam o porto de La Guaira, a base aérea de La Carlota e o complexo militar de Fuerte Tiuna. Imagens que foram divulgadas pelos americanos também mostraram que, como eu já falei no início, mísseis Buk foram destruídos, lançadores de mísseis, né? Além disso, especialistas militares ocidentais apontam que uma significativa parte da defesa aérea estava inoperante, devido a anos de manutenção precária. Os aviões não conseguiriam sair do solo, bem como algumas defesas de baterias antiaéreas também estavam carentes de manutenção, não tinham peças, pelo fato da Rússia não ter cumprido suas promessas de reparos e de modernização. Dessa forma, apenas uma fração dos sistemas existentes estava realmente funcional no momento do ataque americano. Em reportagem publicada no Washington Post, informou que, diante da presença militar dos Estados Unidos da América no Caribe, Nicolás Maduro tinha pedido à Rússia e à China um reforço das Forças Armadas venezuelanas com mísseis, drones, radares e aeronaves. Contudo, segundo o jornal, o interesse de Moscou no país vinha diminuindo nos últimos anos. Mesmo diante da crise atual, não havia sinais de um apoio efetivo. É claro, na minha opinião, a Rússia está afundada na Ucrânia. Não tem condições de dar um apoio aqui na América Latina. Isso custa, até para deslocar mais apoio, mais equipamentos antiaéreos, etc., né? A operação dos americanos, que durou mais de 2 horas, um pouco mais de 2 horas, sabe? Resultou, além da captura de Maduro, a morte de dezenas de pessoas, incluindo alguns civis que morreram, segundo informações do governo venezuelano. As tropas americanas não contaram com nenhuma baixa. Apenas um helicóptero sofreu danos, mas conseguiu retornar à base. Entre os mortos estavam 37 cubanos que faziam parte da segurança pessoal do ditador Nicolás Maduro. Isso significa que ele não confiava, já há muito tempo já se dizia isso, no exército venezuelano, que ele acha que poderiam traí-lo. Então toda a segurança pessoal era de cubanos e os 37 que estavam de serviço foram eliminados pelo fogo americano quando vieram buscar o ditador. Em um outro tempo, em maio ainda quero retornar a maio de 2025, o presidente russo Vladimir Putin
tinha recebido o chefe venezuelano Nicolás Maduro. Apenas quero dizer isso. E aí por que a defesa aérea da Venezuela falhou, né? Ele tinha recebido e tinha prometido que iria mandar mais equipamento. Só que como ele está, eu falei agora, atolado com a Ucrânia, não consegue se mexer lá, precisa de equipamento. Inclusive andou recomprando equipamentos que ele vendeu para outros países, que não consegue fabricar também. Ele não poderia ajudar o ditador Nicolás Maduro. O Yuri Fyodorov, vou citá-lo, ele é um analista, especialista, ele atribui o fracasso venezuelano ao emprego dos caças americanos F-35 e F-22 de última geração. Esses aviões de quinta geração são muito difíceis de detectar por radar. Eles podem romper com relativa facilidade uma defesa antiaérea, inclusive sistemas russos S-400, que são os mais modernos que a Rússia tem. E um outro especialista, Daniel Bakhmat, declarou ao jornal The Telegraph que sistemas de defesa baseados no solo, especialmente os russos, são fracos contra bombardeiros modernos. Segundo ele, tais sistemas não conseguem enfrentar a combinação de inteligência em tempo real, guerra eletrônica e armas de precisão usadas pelos Estados Unidos da América. Outros analistas destacam que o terreno montanhoso de Caracas também atrapalha. Os sistemas russos foram projetados para operar em regiões planas, enquanto aeronaves e mísseis voando a baixa altitude podem se esconder através dos relevos da costa venezuelana, que deve ter acontecido isso, segundo o The Telegraph. A revista americana Defense Blog acrescenta que a incapacidade das forças venezuelanas de reagir ao ataque teve um papel crucial. Os americanos teriam destruído centros-chaves de comando e comunicação, desorganizando as unidades de defesa aérea e as tropas terrestres. Por várias horas após os ataques, não houve qualquer ação coordenada pela Venezuela, pelas forças venezuelanas. No final, ainda, voltando ao Yuri Fyodorov, o principal motivo da falha da defesa aérea venezuelana foi o fator humano, diz ele. A questão não é tanto a capacidade técnica de um lado ou de outro, mas sim o fato que as forças armadas venezuelanas simplesmente foram pegas de surpresa e não esperavam esse ataque, segundo afirmações dele. E eu acredito que também deve ter tido um problema de treinamento. Como eles não estavam usando, tinham equipamentos deficientes, não tinham muita experiência em usar e, de fato, não estavam esperando esse ataque. Foram pegos de surpresa. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.